Muito bem, gente. Bem-vindos para mais um capítulo do livro Sempre Pode Piorar, a arte de ser infeliz, do Paul Václavic. No capítulo de hoje, nós vamos tratar do cuidado, é perigoso chegar. Esse capítulo eu acho bem interessante, porque eu tenho atendido muitas pessoas cujo a linha de pensamento e muita parte do sofrimento está contida na estrutura que ele apresenta neste capítulo, né? Lembrando, este livro é escrito de uma maneira muito interessante, porque a proposta do autor é um curso para ser infeliz. Então, cada capítulo ele fala sobre estratégias de comunicação pessoal, né, em que a pessoa cria, de certa forma, infelicidade para ela. É muito interessante de ler esse livro, porque cada um dos capítulos é um autorretrato nosso em algum momento do nosso dia a dia. É impossível você ler esse livro e não perceber que você fez ou faz com muita ou menos frequência algum desses comportamentos. Muito bem, eu vou ler algumas partes e depois eu vou fazer alguns comentários. Bom, ele começa dizendo assim: Bernard Shaw nos vem à memória com seu aforismo famoso e muitas vezes plagiado. Na vida, há duas tragédias. Uma delas é não realizar o desejo íntimo. A outra é realizá-lo. Ele vai falar um pouco a respeito dessa frase e depois ele coloca o Adler falando a respeito disso. Ou seja, o Adler faz uma explicação de uma forma psicológica do que o Bernard Shaw havia dito antes. Então ele coloca: simplificando, Adler, as regras deste jogo com o futuro são as seguintes: chegar, significando literal e metaforicamente atingir um objetivo, é geralmente usado no sentido de escada para o sucesso, para o poder, para o reconhecimento e para a autoestima. O insucesso, ao contrário, ou até mesmo a inércia, é sinal de bobeira, preguiça, irresponsabilidade ou covardia. O caminho para o sucesso, porém, é penoso. Em primeiro lugar, temos que nos esforçar. Em segundo, sabemos que até o maior esforço pode não dar certo. Ao invés de nos contentarmos simplesmente com uma política de pequenos passos, visando um objetivo por demais racional e facilmente atingível, recomenda-se colocar o objetivo num ponto absolutamente inatingível. Então, explicando o que está acontecendo aqui. Ele está falando a respeito desta regra que é chegar, como diz o capítulo do livro, é perigoso. Então, o primeiro ponto é você estabelecer o sucesso como algo em que você vai ser o máximo se você atingir, resolve todos os problemas da tua vida, e o insucesso como o contrário disto. Isso é o que significa, né? Então, o insucesso é sinal de bobeira, de preguiça, etc. Então você coloca esses dois extremos, esses dois polos. Só que, você diz, para sair daqui do meio onde eu estou e ir para o sucesso é penoso demais. É muito difícil. E muito provavelmente vai dar errado. Então você enaltece o sucesso, você enaltece aquele ponto de chegada a um nível tal que ele se torna a coisa mais desejada e ao mesmo tempo a mais inatingível. Justamente porque ela é tão maravilhosa, né, que você não conseguirá chegar lá assim do nada. Então muitas pessoas em consultório trazem essa questão. Elas desejam alguma coisa, só que colocam tantas expectativas em cima dessa coisa, em cima dessa realização, que muitas vezes elas são surpreendidas quando eu pergunto assim. Por exemplo, a pessoa diz: tá, aqui eu quero ter muito dinheiro. E eu pergunto: quanto? E a pessoa olha para mim: como assim quanto? Quanto é muito dinheiro para você? É 1 milhão? 2? 10? 100? 150? 300 milhões na conta? O que é muito dinheiro? E para que você quer esse dinheiro? Então, muitas pessoas criam as metas de uma forma muito aberta. Eu quero ter sucesso. Legal. O que é isso em termos concretos? Então, o que o Paul Václavic está descrevendo aqui é exatamente isso. Então, quando a pessoa cria este cenário, geralmente ela vai ter medo de chegar. Até porque, se ela for buscar a chegada, né, pode ser que ela se frustre.
E quando ele faz aqui este último comentário, ao invés de nos contentarmos simplesmente com uma política de pequenos passos, ou seja, eu quero ter 1 milhão na conta. Bom, eu estou ganhando agora 1.500 por mês. Bom, ok. Então, qual vai ser o meu primeiro passo para chegar até lá? Né? Então, ao invés da pessoa se contentar, entre aspas, em fazer estes pequenos passos, ou seja, começar a construir paulatinamente o seu caminho para o sucesso, ela já pensa que ela tem que sair do zero e ir lá no topo. Ou é isso, ou não é nada. Não dá, não tem meio termo, e é um tiro só, e se você não acertar neste tiro, acabou tua vida inteira, não importa que você tenha 22 anos, né? Os teus 22 anos até agora foram jogados fora, e os outros que você viver não valem de nada. E eu recebo muitas pessoas dentro dessa perspectiva, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas ele continua. Atingir o objetivo mais sublime associa-se a um perigo especial que é o denominador comum das citações do início desse capítulo, o desencantamento de uma chegada bem-sucedida. O especialista em desgraça tem ciência deste perigo, consciente ou inconscientemente. O Criador do nosso mundo parece ter arranjado as coisas de tal modo que o objetivo ainda não alcançado parece ser muito mais desejável, romântico, sublime, do que o objetivo atingido jamais poderá ser. Não nos enganemos, a lua de mel deixa de ser lua de mel bem depressa. Então, aqui ele está falando de uma outra questão, que é bem importante também, que é o desencanto com a realidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa cria uma meta, né, e ela está inserida dentro dessa dinâmica, da dinâmica descrita nesse capítulo, o que acontece? Ela projeta naquilo que ela chama de meta um monte de inseguranças pessoais, um monte de medos que ela tem, um monte de soluções de problemas. Então, por exemplo, digamos que eu não me ache grandes merda, né? Eu sou uma pessoa meio... não sirvo pra muita coisa, né? Eu não sou bom o suficiente pra nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas, se eu tivesse dinheiro, todo mundo iria me querer, por exemplo. Algo bem comum. Né? Então, vejam, aqui já tem uma associação. Eu ganho dinheiro, todo mundo vai me querer. É super generalizado isso. Todas as pessoas vão me querer porque eu tenho dinheiro agora. Eu nunca mais vou me frustrar, por exemplo, se eu tiver dinheiro. Porque tudo que eu quiser eu vou conseguir. Então, as metas geralmente são criadas com base nisto. Ou seja, dores pessoais que a pessoa hipergeneraliza, escaloneia lá em cima, né? E as soluções, elas também têm este mesmo valor. Então, se eu não sou bom o suficiente e coloco no dinheiro, ou no sucesso, ou na popularidade, ou no reconhecimento, a solução para o meu problema, esta solução tem que dar conta de muitas questões pessoais. Só que geralmente elas não dão conta disso na realidade. Então, por exemplo, o que o dinheiro dá? Poder de compra. Talvez algumas pessoas gostem de você, talvez, mas talvez elas gostem de você, não do teu dinheiro. Então isso quer dizer que essas pessoas gostam de você e ainda assim podem te dizer não. Então a pessoa fica frustrada com a realidade. Mas não porque a realidade é pequena demais, mas é porque ele criou uma ideia de como as coisas seriam que não tem pé na realidade. Aí quando ele chega na realidade, ele se frustra. Né? Que é porque ele diz aqui, a lua de mel deixa de ser lua de mel bem depressa. Né? Porque logo aquele glamour, aquela coisa louca da festa, do casamento, passa. E aí o outro volta a ser o outro e você, né? E vocês fedem que nem vocês fediam antes do casamento. E aí tem que lidar com essa realidade que é difícil. É isso que a gente não quer muitas vezes. Né? Aí ele continua aqui. Então, assim, a ideia, né, disso é exatamente essa aqui que ele está colocando. Né? Então, o especialista, né, em desgraça, lembrando que esse livro é um manual para a desgraça pessoal, ele está ciente disso. Ele sabe que chegar lá vai ser pior, então ele continua sonhando. Né? Só que ao continuar sonhando, ele continua na inércia e aí ele se sente desgraçado porque ele continua na inércia, porque ele nunca vai ter aquilo que ele está sonhando. Ele nunca teria de um jeito ou de outro. Mas o fato de ele não tentar não coloca
ele em movimento. Não colocando ele em movimento, ele não pode se frustrar com a realidade. Então, ele continua frustrado com quem ele é, porque ele continua imaginando um futuro maravilhoso que ele poderia ter, mas ele não tem. Por quê? Porque ele ou ela é ele ou ela. Aí ele diz aqui, besteira dirão os mais nervosinhos. Quem se contenta com ideais tão amenos e anêmicos, merece mesmo ficar chupando o dedo. Mas então não existe a paixão avassaladora, cujo gozo supera o prometido, nem a ira sagrada que nos levará à embriaguez da vingança pelas injustiças de que fomos vítimas, restaurando a justiça universal? Com tais recompensas, quem ainda teria coragem de falar da fossa da chegada? Aqui ele vai focar num tema específico, que também aparece muito no consultório, que é a vingança, né? E ele vai citar o George Orwell, né, falando a respeito de uma visita que ele fez num campo de prisioneiros de guerra no sul da Alemanha. E, dentre várias coisas que ele vai falar o seguinte, citando o Orwell. Vingança é um ato que você quer praticar porque quando está impotente. Logo que acabar esse sentimento de impotência, também o desejo de vingança desaparecerá. Então, o que essa frase quer dizer? Ela é uma frase um tanto difícil de engolir. Quando nós somos prejudicados ou nos sentimos prejudicados por alguém, esse sentimento de impotência que nos invade nos faz desejar muitas vezes que o outro também sinta esse sentimento, como se isso fosse uma forma de retribuição. Então o que acontece? Nós idealizamos o momento em que o outro vai se sentir como nós. Colocamos este momento como o nosso grande momento diante da dor que sofremos. Porém, o que ocorre de fato é, se o outro sofre, o teu sofrimento não passa por causa disto. Ou, o que às vezes também acontece, durante um período curto, passa. Mas logo que você se lembra que você continua perdendo aquilo que você já tinha perdido, ou que o mal que você sofreu continuou existindo, rapidamente aquele sentimento se esvai. E aí algumas pessoas querem uma nova retribuição, e uma nova retribuição, e uma outra retribuição. Tá? Então, qual é a dificuldade da vingança? É aceitar o sentimento difícil de impotência e aceitar a dor que a gente recebeu. Aí algumas pessoas podem dizer, eu não vou aceitar nada, eu quero dar o troco mesmo. Tá? Então, o que ocorre? Ocorre, como a gente teve na Grécia e na Itália, as famosas vendetas, né? A lei do um olho por um olho, dente por dente, né? Em que eu te causo um mal igual ou maior do que o mal que você me causou. Mas como eu te causei um mal maior do que você me causou, você vai se sentir no direito de me causar um mal maior também. Então, aquelas coisas básicas de filmes e de novelas italianas em que alguém mata o filho do cara, e o cara vai lá, mata o filho e o sobrinho. Aí o cara vai lá, mata um primo, um tio e o avô. E aí o cara vai lá e mata mais gente, mata a mulher, mata a mãe, não sei o quê, e por aí vai e nunca acaba. Né? Por que nunca acaba? Porque a ilusão de que em algum momento você se sentirá efetivamente vingado, ou seja, de que aquele mal que foi feito a você terá um fim a partir de causar o mal para o outro, nunca chega. Né? Quando chega, né, então, o cara vai lá e mata 3, 4 da família. E aí ele volta para chorar no túmulo daquele que foi morto, né, da família dele. Então, é um tema difícil, eu achei interessante quando ele colocou a questão da vingança aqui, contrapondo ela ao amor, porque é um tema bem árduo, bem difícil, e ele coloca já um tema muito pesado, que são os oficiais da SS. Ele tem aqui nesse livro o relato do Orwell visitando um campo de prisioneiros e falando da relação lá de um polonês, se eu não me engano, com algum oficial da SS. Né? Então, como que dizendo assim, o que já foi, já foi. Matar esses caras aqui não vai trazer isso de novo para nós. Tá? Então, gente, gostaria de fechar esse capítulo de novo com esta ideia, né, do desencanto da realidade e de que viver na fantasia é melhor do que viver na realidade, porque exatamente muitas pessoas na geração de hoje
e hoje é 2019, então estou falando de jovens aí na faixa dos seus 17 até os seus 27 anos, mais ou menos. Eu tenho visto muitos jovens nesta faixa etária que sofrem muito com isso daqui, porque criam uma imagem tão fantástica de como eles deveriam ser ou estar sendo, que não tem realidade que dê conta. Não tem realidade que dê conta, né? Quando a pessoa atinge um objetivo, ela logo vê que aquele objetivo era fugaz. E ela cria um outro. E aí sim ela será feliz, e aí sim, né? Então, toma cuidado com isso. Às vezes, aprender a ficar com o real pode parecer limitado, porque o real é limitado. Aqui na mente da gente, a gente consegue criar universos maravilhosos e super, hiper, ultra, mega fantásticos. Mas a gente não consegue viver dentro deles, porque eles são apenas um universo da nossa imaginação. Na realidade, às vezes, nós temos menos opções, menos maravilhas, mas elas são reais. E por isso a gente consegue se relacionar e extrair algo delas. Viver bem é viver com isto. Né? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Beijo e até a próxima.